noite, Hope. Glória a Deus. Parabéns para as mães. Cadê as mães? Parabéns para todas vocês. Nós vamos continuar hoje com a série O que realmente importa. E para hoje, dentro desse tema do mês, pense como Jesus pensa. Um tema interessante, né? O que realmente importa para o nosso mês, e hoje pense como Jesus pensa. Vamos abrir aí nosso texto bíblico na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, onde está a nossa referência. Todas as mensagens desse mês é baseado na carta aos Colossenses. Colossenses capítulo 2, eu vou ler do versículo 20 até o 23 e depois vou ler no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4. Todos encontraram? Vou ler aqui o texto. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Que bênção a palavra do Senhor, né? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite. Nós sabemos que essa é a Tua vontade, por isso nós estamos aqui, celebrando ao Senhor esse momento importante, nos alegrando, e aqui está a Tua palavra, aqui está, ó Deus, nossos corações e mentes. Nós ansiamos por mais de Ti, Senhor, e é por meio da Tua palavra que nós teremos um maior conhecimento de Ti. Abençoa-nos, ó Deus, por meio da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja de Colossos, irmãos, ela foi estruturada, ou ela cresceu tanto com o judaísmo, com a religião judaica, né? Junto com outras religiões. Inclusive, eu não sei se você já ouviu falar nisso, com o gnosticismo. Então, era uma cidade que era liderada pelo Império Romano e tinha várias influências religiosas. Aí o Evangelho chegou lá. Aí Jesus, por meio dos apóstolos, chegou em Colossos.
E nesse momento, a igreja, porque a gente pensa que a igreja só enfrenta dificuldade no nosso tempo, né? Só hoje que há dificuldade, só hoje que há problemas nas igrejas. Quando Paulo escreveu essa carta à igreja, ele tinha como missão ensinar aqueles irmãos o porquê estava dentro da igreja pessoas infiltradas na igreja e distorcendo o evangelho. Quando nós distorcemos o evangelho, nós distorcemos a nossa vida. Porque a nossa vida não vai estar conforme Jesus quer. Não vai estar conforme Deus quer. Então, quando se mistura alguma coisa com Cristo, com o Evangelho, o que pode sair daí? Então Paulo fica sabendo que dentro da igreja tem os judaizantes e tem os gnósticos. Os judaizantes diziam que além de Jesus, para as pessoas serem salvas, elas tinham que fazer a circuncisão, os homens. Porque só crer em Jesus não era suficiente. Os gnósticos chegam e falam: olha, nós não acreditamos que Jesus veio em carne e osso. Não é possível que um homem como ele veio em carne e osso, porque para o gnóstico o corpo não serve para nada. Para o gnóstico o que vale é o que você pensa, é o conhecimento, porque a gnós é conhecimento. Então você precisa ter Cristo, mas não aquele Cristo que veio e foi crucificado, porque para eles isso não aconteceu com Jesus. Você precisa ter Cristo, mas você precisa ter conhecimento mais ainda. Todo tipo de conhecimento será necessário para você, não só conhecer a Jesus. Agora imagine a confusão, né, que estava dentro da igreja. Se pregava o evangelho, mas alguém ainda tinha que adicionar. Na teologia, você descobre uma heresia quando se adiciona. Essa é uma das formas. Quando você se adiciona alguma coisa a mais no evangelho. Então aqui está uma heresia. Isso é errado. Na prática, esses dois grupos estabeleciam padrões que dividiam a igreja. Eles dividiam a igreja entre os mais espirituais, que eram os gnósticos, o crente gnóstico, entre os crentes comum e os crentes judaizantes. Olha como a igreja enfrenta problemas, heresias, e os pastores têm que estar atentos para não deixar que isso misture na igreja, para que não vire grupos achando que é mais espirituais que os outros. E isso acontece no nosso tempo. Há pessoas dizendo que é mais espiritual que o outro, porque ela tem um pouquinho mais do que o outro, porque ela tem um dom a mais do que o outro. Os judaizantes, os gnósticos, ainda estão por aí. Por isso que essa mensagem é para nós hoje. Os gnósticos e os judaizantes ainda estão por aí, inventando coisa, buscando coisa lá no judaísmo, para dizer que ainda precisamos disso. Há pessoas no nosso meio achando que nós precisamos de mais coisas além de Jesus, conhecer mais coisas além de Jesus. Eles estão por aí com uma roupagem diferente, não como os judaizantes da época, né? Não como os gnósticos daquela época, mas mostrando de outra maneira como é ser melhor do que o outro, né? Moral da história, ambos
judaizantes e gnósticos negavam a suficiência de Cristo. Negavam, Cristo não é suficiente para a salvação e crescimento espiritual. Pensou, Cristo não é suficiente? Eu digo para você, Cristo nunca será suficiente se ficarmos pensando nas coisas desse mundo, que é que o texto nos chama a buscar as coisas do alto, a pensar nas coisas do alto, onde Cristo está. Cristo não vai ser suficiente se nós ficarmos pensando nas coisas desse mundo aqui. E guardando preceitos de homens. Não pode deixar barba, não pode deixar cabelo, não pode jogar futebol, não pode usar bermuda, mulher não pode cortar o cabelo, não pode se maquiar. É um judaizante moderno da nossa geração. Se você fizer isso, você não vai para o céu. Se você fizer aquilo, você não tem Jesus. É sinal de que você não tem Jesus. É o que a igreja enfrenta ainda hoje. E os judaizantes ainda, não só a circuncisão, guardar o sábado. Se você não guardar o sábado, você não está agradando a Deus. Então não tem ninguém nesse mundo agradando a Deus. Deus vai ser agradado pela quantidade de coisa que nós fazemos? Você não vai agradar a Deus pela quantidade de coisa que você faz. Você nunca vai agradar a Deus pela quantidade de vezes que você vem no culto. Você nunca vai agradar a Deus pela quantidade de vezes que você leu a Bíblia. Porque se fosse assim, você teria que morar na igreja. Você tem que estar com a Bíblia na mão 24 horas por dia. Imagine você pensar, eu posso fazer alguma coisa para agradar a Deus. O que você pode fazer para agradar a Deus? Você acha que é fácil agradar a Deus? A melhor maneira de você agradar a Deus é imitar a Jesus. Porque o propósito de Deus para nós é nos formar, é nos levar à imagem de Cristo, que nós venhamos parecer mais com Jesus. E Paulo fala, se vocês morreram, depois ele fala, se vocês ressuscitaram, então ele está dizendo, vocês não são mais as mesmas pessoas, porque você morreu, e você ressuscitou. Você já começa a ser semelhante a Jesus, quando você morre com Cristo, na cruz do Calvário, e quando você ressuscita com Cristo, na morte. Você começa a ficar parecido com Jesus, e é isso que Deus quer. Se nós fôssemos ter que guardar preceitos humanos para agradar a Deus, quantas vezes por semana você agradaria a Deus? Por dia, quantas vezes você acha que você ia agradar a Deus? Ah, hoje eu agradei a Deus, o que você fez? Ah, deu uma esmola lá pro... Você acha que isso é suficiente para agradar a Deus? A melhor maneira de você agradar a Deus é você ser um imitador de Cristo Jesus. E o que isso significa, né? Você morreu e você ressuscitou. Se considerarmos mortos para o mundo e vivos para Deus através da nossa união com Cristo. Os judaizantes não conseguiam morrer com Cristo na cruz. Se não consegue morrer, não consegue ressuscitar. Então você não é uma nova criatura. Os judaizantes estavam presos, como muitas pessoas ainda estão presas a tradições. Ela não consegue largar a tradição, precisa morrer.
para poder ressuscitar e ser uma nova pessoa. Aí Paulo quer dizer com o que com isso? Vivam na prática o que vocês são na teoria. Se eu perguntar para você, eu falar, o que você é de Deus? O que você vai me dizer? Se eu perguntar para você, o que você é de Deus? O que você vai me dizer? Eu sou filho? Você vai dizer isso? Eu sou filha? Eu sou filho de Deus? Eu sou filha de Deus? Você é filho de Deus? O que você é? Se eu te perguntar o que você é, você vai dizer para mim, eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus, então viva quem você é. Viva na prática o que você é na teoria. A teoria dizendo, olhando para a Bíblia diz que você morreu com Cristo e você ressuscitou com Cristo. Você é filho de Deus, então viva na prática, no dia a dia, o que você é na teoria. Você é um novo homem. Você é uma nova mulher em Cristo. Não tem mais como ficar preso nesse mundo. Nós nem devemos nos preocupar com isso. Ah, isso pode, isso não pode. Ah, você deve dar 3 pulinhos aqui. Ah, você deve fazer isso. Ah, você deve fazer uma promessa. Ah, você tem que fazer em tal lugar. Você tem que receber isso. Imagine você olhar para uma igreja como Paulo, que era o apóstolo, e saber que aquela igreja está dividida, e a maioria das pessoas não entenderam nada sobre ser uma nova pessoa, um filho de Deus. O misticismo, irmãos, que nós pensamos do gnosticismo, do legalismo. E quanto legalismo nós temos no dia de hoje? Paulo combatia o legalismo lá 2000 anos atrás. Hoje é preciso combater o legalismo. Só vai para o céu quem for da igreja de placa X. Mentira. Isso é legalismo. É a mesma coisa que falar que Jesus só está naquele lugar. Que só as pessoas que confessam aquele credo vai para o céu. Imagine Filipe lá na estrada, que iria para Jericó, quando ele viu um homem, o Espírito Santo mandou ele lá, viu lá o eunuco, lendo o livro, lendo o livro do judeu, o livro de Isaías, do profeta Isaías, e perguntou para ele, você entende o que você está lendo? Não, não entendo. Então Filipe foi lá e explicou para o eunuco, que era a respeito de Jesus que ele estava falando. Não sei quanto tempo Filipe ficou na carroça com aquele eunuco, mas no final o eunuco falou para ele assim, o que me impede de ser batizado? O Filipe, nada, se você crê em Jesus. Aqui tem água, pode me batizar? Agora. Desceram da carroça, Filipe entrou na água com o eunuco, batizou o eunuco, ele foi embora para a Etiópia, salvo. Salvo. E o evangelho chegou na Etiópia, na África, através desse homem. Veja que os próprios apóstolos, os primeiros discípulos, estavam libertos. Já estavam libertos disso. Pensou ele falar para o eunuco, olha, quando você chegar lá na Etiópia, olha, você não pode deixar a barba, hein? Você não pode mais esquecer disso, você tem que fazer isso, né? Escrever uma cartilha para ele. O misticismo, esse misticismo que nós vivemos hoje também,
não ajuda ninguém a ser mais santo, pensando que essas coisas que os homens inventam pode tornar as pessoas mais santas. Você só pode usar roupa assim, você só pode praticar isso. Até parece que alguma coisa, que nem Paulo falou, até parece que isso, olhando, né, com os olhos humanos, é até bacana, né? Parece até mais santo, né? A vestimenta, o cabelo, o jeito, parece até uma pessoa mais santa que as outras, mas não tem poder nenhum contra o pecado. Tradição, roupa, não tem poder nenhum sobre o pecado. É por isso que a nossa batalha é aqui, ó. Não é na roupa, é na cabeça, na mente. Nós temos uma batalha constantemente. Porque se o diabo vencer a nossa mente, o que nós pensamos a respeito de Jesus, o que nós pensamos, o que nós cremos a respeito de Jesus, se ele vencer isso aqui, ele faz de nós um fariseu. Ele faz de nós um gnóstico, um judaizante, porque ele venceu aqui, ó, a nossa mente. É por isso que Paulo, novamente, é por isso que Paulo fala assim, ó, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, porque é isso que molda a nossa mente. O nosso cristianismo é só as coisas do alto. A Bíblia é do alto, é uma palavra de Deus. Você crê nisso ou não? A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos da Bíblia aqui na terra. Mas a Bíblia nos leva para onde? Para o céu. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo próprio Espírito de Deus. E as pessoas ficam presas nas coisas desse mundo, achando que eu segui aquela tradição, vou ser mais santo. Você vai ser mais santo se você buscar as coisas do céu. E o desejo de Paulo, para que as pessoas cresçam espiritualmente e saia dessa condição de dependência das coisas terrenas. Como sair dessa condição de dependência? A pessoa fica tão religiosa, tão religiosa. Ela fica dependente de uma placa de igreja. Eu, irmãos, no meu tempo todo de cristão, uma experiência que eu tive no meu pastorado, foi que uma família chegou na igreja, mulher com as crianças, com a mãe, e pediu para que fizesse uma visita na casa dela, que a situação estava difícil, nós fomos lá. Cheguei lá, sentamos, tomamos café, conversamos, e o moribundo do marido estava lá, cheio de ódio, revoltado com a vida, afastado da igreja. Aí eu fiz um convite para ele. Falei, olha, sua esposa está indo na igreja, teus filhos, tua sogra, vamos para a igreja. Quando eu voltar para a igreja, ele sabia que a nossa igreja era de placa batista. Quando eu voltar para a igreja, eu vou voltar para a igreja tal. Na minha cara. Porque lá as pessoas são salvas. Olhei para a irmã e falei, irmã, obrigado pelo convite. Não respondi nada para a criatura. Obrigado pelo convite. Vamos fazer uma oração? Fizemos uma oração e fui embora. Estava meio alcoolizado, afastado da igreja, passou 20 anos numa denominação, afastado dela, e falou, quando voltasse, voltaria para lá, porque lá que tem a salvação.
não entendeu nada. Nada do que Jesus veio fazer nesse mundo. Denominação. As coisas que o homem quer. Para controlar as pessoas. A batalha, irmãos, que nós vivemos é aqui na nossa mente, querido. O que nós pensamos, presta atenção, o que nós pensamos vai resultar em práticas, em atitudes. Ouviu? O que nós pensamos vai acontecer em práticas. Jesus disse uma palavra difícil dos homens engolir até hoje. E ele não falou por acaso isso. Porque as pessoas tinham aquele pensamento, né? Cometer adultério é só prática. Pegaram no ato lá a mulher, na adúltera, né? Então, para o judeu era só isso. Jesus falou assim: olha, eu vou falar para vocês como é que uma pessoa chega nessa situação. Se algum homem olhar para uma mulher e desejar no seu coração, cometeu adultério com ela. Aonde veio aqui, ó? No homem aqui, ó. A batalha é aqui, ó. O homem começou a pensar ali e daqui a pouco já está tramando, se não se controlar, fazer aquilo. Porque o diabo convencer ele pela mente, ele vai e faz. É por isso que Paulo está dizendo: olha quantas coisas vocês sofrem, vocês estão lutando nesse mundo. Pense nas coisas do alto. Busque as coisas do alto, porque se você buscar as coisas desse mundo, você nunca vai estar satisfeito. E é bem provável que você não é salvo, porque você só pensa nas coisas desse mundo. Então, para ir aqui, há 3 reflexões, né? Porque o propósito é: pense como Jesus pensa. A nossa mente tem que ser trabalhada para pensar como Jesus pensa. E qual é a referência que nós temos? Como que Jesus pensa, pastor? Qual é a referência que nós temos? Bíblia. Nós estamos aqui nessa terra, Jesus passou aqui, Paulo falou aqui que Jesus teve 3 anos do seu ministério aqui na terra, e ele mostrou o que ele pensa. O que Jesus pensa, afinal de contas? Eu separei aqui 3. Primeiro, a vontade de Deus acima da minha. Olha como se vence, né, a carne que gosta de pecar. Coloca na sua mente, pense como Jesus. Como Jesus pensava: a vontade de Deus acima da minha. Quando os judaizantes, os gnósticos trabalhavam, e como muitas pessoas hoje trabalham para influenciar malignamente a igreja, não é para você pensar como Jesus pensa, é para você pensar como eles querem, é para doutrinar a pessoa. Primeiro, a vontade de Deus acima da minha. Onde eu encontro isso? Jesus disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Antes de ser crucificado, Jesus está no Getsêmani, enfrentando uma tristeza terrível. Segundo Lucas, as suas gotas de suor saíam misturadas com sangue. Jesus sabia o que ia passar. Em nenhum momento ele falou assim: Deus, faça a minha vontade, que isso vai me alegrar. Eu vou ficar feliz se o Senhor fizer a minha vontade. Não é assim que muitas vezes nós pensamos?
faça a minha vontade, a minha vontade, a minha vontade, o que eu quero, faz o que eu quero, Jesus. Jesus falou para Deus: faça a tua vontade, não a minha. Você quer pensar como Jesus? Nós devemos pensar como Jesus. E aqui está um grande exemplo para nós. Pai, faça a tua vontade, não a minha. E se nós fôssemos conscientes melhores, o que nós íamos fazer? Se todo mundo conhecesse a Bíblia como deveria, ele ia se lembrar do que a Bíblia diz. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E por que nós não falamos para Deus: Deus, faça a tua vontade? Por que a gente quer a nossa vontade? Eu quero trabalhar em tal lugar, eu determino que eu vou trabalhar em tal lugar. Você não determina nada. Por que você não fala para Deus: Deus, não faça a minha vontade, o Senhor sabe qual é a minha vontade, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade, que eu tenho certeza que a tua vontade é melhor do que a minha. Mas nós dificilmente pensamos assim, porque nós muitas vezes pensamos com a mente neste mundo, mas nós somos chamados nessa noite a pensar como Cristo pensa. Pai, faça a tua vontade, não a minha. Um segundo exemplo maravilhoso do pensamento de Jesus, que nós temos que colocar na nossa mente. Olha como a Bíblia é maravilhosa, irmãos. Tudo que nós precisamos está aqui, para nos relacionar com Deus. Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, está aqui. Eu não preciso ficar preso a este mundo. Deus não é um velho barbudo, sentado num trono, com um raio na mão, jogando nas pessoas. Jesus disse assim: o vosso Pai, olha, o vosso Pai sabe do que você precisa, antes de você pedir. Segundo, pense como Jesus. Pessoas, olha só, pessoas acima da religião. Pessoas acima da religião. O judaizante, os gnósticos, os pagãos, é sempre a religião deles acima dos homens. Olha que interessante, Lucas 13, 12, 13 diz assim, ao vê-la, Jesus a chamou, ele disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Era uma mulher que andava assim, por muito tempo andando assim, Jesus viu a mulher e falou: não, eu não posso ver uma mulher nessa situação e deixá-la assim. Mas tinha um problema, era sábado, né? Era sábado, e os judeus, hein? E Jesus foi lá, chamou a mulher: vem aqui, colocou a mão nela, e a mulher foi curada na hora. Naquele momento, só faltaram matar Jesus. Por que você curou uma pessoa no sábado? E de pensar que tem crente hoje que idolatra o sábado. E Jesus no sábado, né, ele fez muitos outros milagres. Jesus pensou em quem? Na mulher que estava sofrendo há 18 anos
ou no sábado, porque era a lei, porque os guardiões da religião diziam que não pode fazer nada no sábado. Aí Jesus fala para eles o seguinte: olha, vocês não soltam animais de vocês no sábado? Porque no sábado não pode fazer nada, mas logo de manhã cedo, ou no outro dia, porque o sábado do judeu começa nas 6 horas, 18 horas da sexta-feira e vai até 18 horas do sábado. O que eles faziam? Soltavam os animais para comer. Mas Jesus, vocês soltam os animais para comer, vocês estão preocupados com os animais, e zelam por isso, e essa mulher sofrendo há tanto tempo, vocês não fazem nada por ela. Num sábado, a atitude de Jesus deixou indignado quem? Os religiosos. Porque os religiosos não querem ver ninguém livre, eles querem controlar a tua vida, controlar a nossa vida. E Jesus foi lá e curou aquela mulher. Irmãos, para Jesus, pessoas, presta atenção, pessoas vêm antes da religião. Porque o cristianismo nem religião é. Pessoas vêm antes das tradições. As tradições, as religiões, muitas vezes, nos deixam pessoas frias, sem compaixão pelo próximo, sem misericórdia pelas pessoas. Você quer pensar como Jesus? Não, você deve pensar como Jesus. Pense nas pessoas acima da religião. Ah, não vou me aproximar porque aquela pessoa é de uma religião japonesa. Ou não vou me aproximar porque aquela pessoa é de uma religião afro. Pense nas pessoas acima da religião. Terceiro, você quer pensar como Jesus pensa? Porque eu acredito que Jesus, mesmo estando no céu, como Paulo falou, né? Busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto, aonde Jesus está, sentado à destra de Deus. Então, eu creio que isso aqui, esses valores para Jesus não mudou nada. Não é porque Ele está glorificado lá no céu, do lado de Deus, não mudou nada. Terceiro, os valores eternos acima dos terrenos. O quanto nós valorizamos aqui nesse mundo, né? As coisas terrenas. Quanto nós valorizamos, hein? Irmãos, eu sei que a fé, e eu até escrevi há pouco tempo isso aí, a fé não descarta a prudência, ouviu? Não é porque eu tenho fé que eu não vou ter prudência. Jesus falou assim, ó, cuidado com os falsos profetas. Então ele está querendo dizer assim, olha, você tem fé, mas seja prudente, porque vai aparecer muitos falsos profetas. Então você tem que olhar bem, prestar atenção, deixa eu ver se esse cara está falando é verdade, deixa eu olhar aqui na Bíblia, para ver se é verdade. Os valores eternos acima dos terrenos. E quantos de nós estamos preocupados em guardar dinheiro? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Foi falado aqui ontem, né? Com o pastor Jonathan. Guardar dinheiro, comprar mais uma casa, comprar mais um carro, comprar mais um apartamento, vai ser meu pé de meia, eu vou alugar 2, eu vou alugar 3, vai ser meu pé de meia. Tolo! Jesus falou, e se você morrer hoje? E se você morrer hoje? Você não sabe nem quantos dias você tem de vida e você está pensando em ter 10 imóveis aqui no mundo? Você está pensando em comprar o carro de R$1 milhão, se endividar até o pescoço para as pessoas verem que você anda de carro novo?
Quantos valores terrenos, né, nós colocamos como prioridade na nossa vida? A alma do ser humano é quase que insaciável de necessidades. Você já viu um programa chamado Acumuladores? Quem já viu, Jaquim? Já viram? Os Estados Unidos está assim, ó. Acho que é o país que mais tem acumuladores. Tem aquela ideia, né? Nos Estados Unidos a camisa é barata. Eu gosto dessas conversas, viu? Nos Estados Unidos o tênis desse aqui, ó, eu paguei R$300 nesse aqui, ó. Lá, pastor Elias, só paga $10, né? Uma camisa dessa aqui, ó, paguei 100. Lá, $3 isso aqui. Povo bobo, né? Aí o americano vai lá, o americano mesmo, e o brasileiro de vez em quando vai lá, né? Vira acumulador aqui, comprando coisa nos Estados Unidos. Americano, a maioria é acumulador. A casa das pessoas assim, ó, abarrotada de coisa. Quarto, cozinha. A pessoa nem tem onde dormir direito. É claro que não é todo mundo que chega nesse ponto. Mas que a alma da maioria do ser humano está assim, ó, eu quero. Isso tem valor para mim. Isso aqui é meu, essa caixa aqui é minha. Nossa, eu vou pôr uma identificação aqui. Nossa, eu vou levar para a vida inteira isso aqui. Isso aqui, ninguém põe a mão. Aí os psicólogos, psiquiatras sofrem para ajudar esse povo aí, né? Mas o que você vai fazer com isso aqui? Esse aqui é o primeiro celular de 1990, o tijolão que nem funciona, ninguém quer. Mas para que você quer isso aqui? Você tem 30 desse aqui guardado? É porque eu acho bacana, que eu acho que um dia eu posso precisar. Irmãos, olha, não só para essas coisas, esses objetos, mas olha para o geral da vida. Olha para o geral da vida, as pessoas são assim. As almas estão insaciáveis, porque elas só buscam as coisas desse mundo. Faça como Jesus, coloque os valores eternos acima dos valores terrenos. Juntai tesouro no céu. Aleluia. Quem tem alguma coisa no céu já? Aqui você deve ter uns 3 imóveis, né? Uns 4 imóveis, mas no céu, o que você tem? O que você tem no céu? O que você já investiu nesse mundo que já está lá no céu? Quantas pessoas nós poderíamos dizer para Deus, chegar diante de Deus no dia do juízo? Porque todo mundo vai ser julgado, né? Você sabe, né? Chegar no dia do juízo. Se Jesus fosse fazer que nem a pastora Célia aqui na sexta-feira, né? Vou fazer uma pergunta para você, hein? Olha, ó. Jesus chegasse para você e falasse para você: você aí, ó, para quantas pessoas você falou de Jesus na sua vida? O duro é que ele sabe a resposta, né? O problema é que ele sabe a resposta. Mas ele vai perguntar: para quantas pessoas você falou que Jesus salva? Eu preferi somente dar uma sopa para ela. Legal, mas ela foi para o inferno. Eu preferi dar um chinelo para ela. Legal, mas essa pessoa foi para o inferno com chinelo. Pensou? No dia do juízo, Jesus vai perguntar: olha, pergunta fácil essa, hein? Para quantas pessoas na sua vida você viveu 90 anos, hein? Você chega no céu, Jesus falou assim, pergunta: para quantas pessoas você falou de Jesus? E ele sabe que em 90 anos você não falou para ninguém, porque você estava focado no mundo. Você estava focado em quanto você estava ganhando, quanto você ia guardar, o quanto você ia fazer, para onde você ia passear. Jesus disse assim,
Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Em vez de correr atrás das necessidades terrenas, Jesus fala que o principal é priorizar, buscar a Deus. Porque se você buscar a Ele, aquilo que você necessita, o que for necessário para você, não para o seu luxo, mas o que for necessário para você, Ele vai te dar. Que Deus maravilhoso, hein? Uma vez nós ficamos sabendo que tinha um irmão que estava passando necessidade. Experiências nossas de vida, viu? Mandei o pessoal ir até o mercado e fazer uma compra. Ó, vai lá fazer uma compra. O irmão tem 3 filhos pequenos. A esposa vê o que criança precisa. Vai lá e faz uma compra para 1 mês por irmão. Foram lá, encheram o porta-mala de um carro. É grande, né? Esses porta-mala grandes. E levaram lá na casa do irmão. Era irmão da igreja já, né? Esse homem saiu em pranto, chorando. Ele falou assim: eu tinha orado a Deus ontem. Deus, as coisas aqui em casa estão difíceis. Eu estou desempregado. E nós estamos passando necessidade. Deus falou: não, você não vai passar necessidade. Você crê nesse Deus ou não? Você crê nesse Deus? Que diz para você, ó, busca-me em primeiro lugar, porque eu sei o que você precisa e eu vou trazer para você o que você precisa. Mas isso quando nós pensamos nos valores eternos, acima dos valores terrenos. Pense como Jesus pensa. Esse é o chamado de Deus para nós nessa noite. Vamos orar? Fique em pé. Senhor, obrigado por nos instruir por meio da Tua palavra e trazer até os nossos corações a Tua vontade acima da nossa. As pessoas acima das religiões. Os valores eternos acima dos valores terrenos, passageiros. Obrigado, Senhor, porque não só eu, mas todos aqui nessa noite precisavam ouvir essa palavra. E que esta palavra caia em bom coração nessa noite, em boa terra. Que essa palavra produza frutos, e frutos para a Tua glória. Abençoa-nos, ó Deus. E que esta palavra fique registrada em nossa mente. E que seja ela que molde a nossa mente para sermos mais parecidos com Jesus. Obrigado, Deus, pelas vidas preciosas que estão aqui nessa noite. Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.